Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nessa série intitulada Teoria Psicanalítica, Conceitos em Freud, dirigida aos alunos da universidade em que eu leciono, a PUC Minas, com material de apoio ao estudo, né? E nesse vídeo a gente vai estar tratando do conceito de identificação. Bom, identificação não é um conceito que Freud sistematizou muito. Mesmo no final da obra, ele chegou a escrever que ele não estava muito satisfeito com tudo que ele tinha falado sobre identificação. Mas é um conceito, uma noção muito importante, né? Então, e está presente desde o princípio, né? Então, nos estudos sobre histeria, Freud já trata dessa questão da identificação na formação do sintoma histérico, e ele trata a identificação como se fosse se colocar no lugar de, agir como se fosse alguém ou como se fosse um outro, né? Um dos exemplos disso é na sua paciente Elizabeth von R., que é um nome fictício que Freud deu para a paciente, que é um dos casos apresentados no estudo sobre histeria. Ele vai falar sobre como ela se colocava no lugar de filho ou amigo do pai, né, na construção do seu sintoma. Um outro exemplo interessante também do início está justamente na interpretação dos sonhos. Nesse livro que Freud escreveu, que é o Marco Inicial da Psicanálise, e que tem um sonho que que ficou muito famoso na psicanálise e é comentado por pós-freudianos também, que ficou conhecido como o sonho da bela açougueira, né? E nesse sonho fica muito claro que essa pessoa que sonhou, essa mulher, ela se coloca no lugar de uma amiga de quem ela não queria realizar o desejo, né? Então, no sonho, quem aparece não conseguindo realizar um certo desejo seu é a própria pessoa. Mas, no deslindar da análise, é a amiga que ela não queria realizar. Ela estava identificada, essa amiga, então ela estava no lugar dessa amiga. Aí uma questão que Freud chama de identificação histérica, né? Então ele vai até elaborar essa questão de identificar-se com um desejo que não vai ser satisfeito. Enfim, tem outras elaborações posteriores sobre esse sonho, sobre essa questão da histeria, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque a gente está tratando da identificação, né? Aliás, nos sonhos, um fenômeno interessante que acontece é o fato de que muitas vezes os personagens que compõem o sonho, né, as pessoas com as quais a gente lida, muitas vezes são traços seus que você no sonho trata como se fosse de outra pessoa, outras pessoas, né? Desejos, traços, características, sofrimentos que são identificados em algumas pessoas no sentido cotidiano, no sonho aparecem ali como se fossem essas outras pessoas. Na verdade, você pode ter uma série de personagens no sonho e todos serem você mesmo. É uma forma também de falar de identificação nesse sentido que a gente está tratando inicialmente. E essa noção de se colocar no lugar de identificar-se com, agir como se, permanece importante na obra de Freud durante muito tempo. A gente pode encontrar, por exemplo, em uma das suas conferências introdutórias à psicanálise, o exemplo de uma paciente neurótica obsessiva que o seu sintoma tinha relação com o fato de se identificar com o marido e realizar aquilo que ele não conseguiu realizar justamente em relação a ela, né? Alguma coisa que dizia respeito à sua intimidade com o marido. Então, o sintoma era uma forma distorcida, sempre distorcida, nós já falamos de defesa, de recalque, né? De realizar aquilo que o marido não tinha conseguido realizar com ela mesmo, né? É um outro exemplo dessa forma de identificação, de se colocar no lugar de estar realizando o desejo do outro, ou o desejo do outro que diz respeito a você mesmo. Uma segunda questão em relação à identificação aparece no texto de Freud sobre o narcisismo, uma introdução, que nós já trabalhamos também em outros vídeos sobre o narcisismo. Mas, retomando aquilo e dizendo respeito à identificação, o que Freud vai estar preocupado nesse texto é justamente com a formação do ego, a formação do eu, né? E a formação do eu para Freud acontece quando o sujeito então investe libidinalmente numa representação de si. Essa representação de si, esse traço que vai constituir o núcleo do eu e depois as outras identificações que virão também em torno desse eu, e essa representação de si, o sujeito trouxe do outro. Ele identificou um traço no outro, identificou-se com um traço do outro, ou com traços do outro, trouxe para si e isso vai formar o seu eu.
Então, esse investimento objetal, né, no objeto, esse investimento libidinal no objeto, por uma série de frustrações, de questões relacionadas a não realização da demanda, do desejo em relação a esse outro, que frustra, que castra, o sujeito então rompe uma parte dessa relação, traz um traço desse outro, ou alguns traços, e investe libidinalmente. É assim que se forma o eu do ponto de vista da psicanálise. E isso vai perdurar a vida toda, não só na formação inicial, nesse precipitado inicial, como também nas identificações que vão acontecer durante a vida. Mas na primeira infância isso é fundamental. Por isso que o modelo das primeiras identificações é um modelo ligado ao estágio oral, ou seja, incorporar do outro alguma coisa em si mesmo. E daí as fantasias, por exemplo, de canibalismo. É interessante lembrar que nesse tempo Freud já tinha elaborado um pouco mais sobre o complexo de Édipo, e é o mesmo modelo ligado à ideia da constituição da sua identificação sexual em relação ao objeto, ou em relação ao desejo, ao amor, no campo do amor mesmo, no campo edípico, né? Porque em relação ao complexo de Édipo, que nós já trabalhamos também em outros vídeos, a gente pode pegar o modelo básico de Freud, que é o modelo do menino, né? Do menino heterossexual, vamos colocar dessa forma, só para servir de exemplo aqui na questão da identificação. Então, o menino tendo um desejo dirigido à mãe e também tendo uma relação de amor ao pai, significa que também que tem um investimento libidinal no pai. Esse menino vai entender a impossibilidade de realização dessa demanda exclusiva de amor em relação à mãe, porque o pai vai aparecer como esse agente interditor, né, que traz a castração simbólica. Então ele vai abrir mão do seu objeto para dirigir a sua libido, o seu desejo para outros objetos do mesmo sexo, da mãe, né? Mas ele vai romper essa relação de demanda amorosa e até sexual com relação ao pai, transformando isso numa identificação. Então, a identificação ao pai do menino, nesse exemplo, ele vem a partir de uma mudança na relação original, que é uma relação erótica, uma relação de desejo em relação ao pai. Ela vai ser modificada numa identificação. Eu trago os traços desse objeto e passo a investir em mim mesmo, né, no eu. Essa é, digamos, a saída edípica no raciocínio freudiano do menino, que é o principal exemplo. E eu estou usando aqui para a gente entender um pouco essa forma de falar da identificação. E a gente tem um texto muito importante de Freud, já depois de 1920, que 1920 marca uma certa mudança na perspectiva freudiana, a introdução de novas elaborações, né? Um texto de 1921 que se chama Psicologia das Massas e Análise do Eu, ou, como está traduzido na Standard, Psicologia de Grupo e Análise do Ego, né? O capítulo 7 desse texto é dedicado à ideia, à questão da identificação. E lá Freud vai falar sobre 3 tipos de identificação. A primeira delas seria justamente a identificação ligada ao complexo de Édipo, essa que a gente acabou de falar, de dar um exemplo. A segunda seria o que ele chama de identificação regressiva e, de certa forma, estaria muito localizada para ele no sintoma histérico, né? Ele traz um exemplo de um caso que também se tornou um caso clássico de Freud, cuja paciente ele deu o nome de Dora, né? O que ele diz da identificação regressiva, usando Dora como exemplo, é o fato de que um dos sintomas de Dora era justamente a tosse, né? Era um sintoma histérico porque era uma identificação ao seu pai. Na leitura freudiana, seria mais ou menos assim: Dora tinha um desejo dirigido ao pai, uma demanda de amor, um desejo, uma fantasia, que é a questão edípica. Sendo isso impossibilitado e não tendo uma saída, que seria uma outra saída não sintomática para Freud, Dora então se identifica um traço do pai, traz isso para si e passa a investir. Mesmo que ela trate isso como um sintoma, como um sofrimento, é um traço paterno que ela traz da impossibilidade da realização de um desejo com esse objeto, né?
tenho que registrar aqui que as interpretações do caso de Dora, até Freud mesmo também faz algumas revisões disso, que são importantes, mas as interpretações que vêm também com os pós-freudianos, e fundamentalmente aqui eu estou falando de Lacan, que retoma esse caso de uma outra forma, com outros enfoques, é muito interessante. Mas para a questão da identificação em relação ao texto que a gente está tratando, isso é suficiente, né, para falar lá do capítulo 7. E a terceira forma de identificação que Freud vai tratar lá é justamente o problema da identificação das massas, a identificação a um líder, né? Então o que Freud vai dizer é que as pessoas se identificam aos líderes, colocando esse líder no lugar do ideal do eu de cada um. Ideal do eu também é um conceito que a gente trabalhou em outro vídeo, né? Então, esse líder ocupando o lugar de ideal do eu de cada um, ele tem, de certa forma, uma identificação vertical, porque eu me identifico ao líder, a esse lugar idealizado, que é o meu lugar de realização do eu, e, ao mesmo tempo, tem uma identificação horizontal, porque todos ali colocaram o líder no lugar de ideal do eu. Então, eu me identifico com os outros, é uma certa irmandade, né, que se produz, uma fraternidade em relação a esse líder. É evidente que Freud aí estava preocupado, né, tanto quanto outros autores e pesquisadores da época, 1921 que a gente está falando, na Europa, com o início da formação de movimentos de massa que vão, um pouco depois, gerar, por exemplo, o fascismo, o nazismo e, de certa forma, apesar de algumas diferenças aí, o comunismo, na sua vertente stalinista, se a gente puder localizar melhor, né? Mas é isso, então Freud vai dizer que o que forma as massas é essa identificação, a colocação do líder no lugar de ideal do eu. O que vem como efeito disso é que normalmente o que acontece na formação dessa identificação de uma massa é que ela começa a rivalizar com outros grupos cujo ideal do eu ou cujos ideais são diferentes, né? Então, que se reúnem de forma diferente e são orientados por ideais diferentes, ideais colocados nesse lugar que é um lugar de demanda, um lugar de amor. Cada um que coloca o líder no ideal do eu espera que esse líder faça por ele alguma coisa boa, que de certa forma o ame, né? É uma demanda de amor que está ali. Por isso mesmo, questionar um líder colocado nesse lugar é muito difícil, porque é uma questão inconsciente, é uma questão afetiva que não passa necessariamente pela racionalidade, né? Ela pode até ser modificada por isso, mas não passa muito por isso. Passa por uma relação afetiva em que eu espero desse líder uma certa realização de algo que fosse o meu bem, né? Só que o problema é justamente a rivalidade com os outros grupos, a intolerância e justamente a segregação que acontece, porque eu vou reconhecer no outro o rival, aquele que não compartilha o meu ideal e que, portanto, é um problema para mim, né? Isso é uma elaboração que começa lá em Freud e tem muitos desdobramentos depois que podem ser até interessantes de ler, principalmente no contexto atual em que a gente está vivendo, esse contexto político desde a eleição passada no Brasil, né? Isso é o tema de outro vídeo, talvez. Bem, e para terminar, 2 pontos interessantes em relação ao processo de análise e a identificação. O processo de análise faz vacilar as identificações do sujeito. O que se espera justamente é se descobrir que parte desse eu, ou parte daquilo que eu considerava tão íntimo, tão meu, veio do outro, né? Veio do outro como desejo, como demanda, como traço. E aí, o que acontece também é que muitas vezes se descobre que aquele traço no outro, aquela característica do outro que me incomoda tanto, é justamente uma característica minha que eu quero negar em mim. Eu só consigo reconhecer no outro. E aí eu tenho que combatê-lo, eu tenho que questioná-lo, eu me incomoda. Mas muitas vezes é alguma coisa própria que eu não consigo reconhecer, que eu nego em mim mesmo, né? Esse é um efeito interessante. Um segundo efeito interessante é a gente reconhecer que parte daquilo do qual a gente se queixa, a gente pode chamar aqui de sintoma,
parte dele é da identificação, é alguma coisa própria minha, do meu próprio desejo, que eu trato como algo tão particular, tão característico meu, mas que justamente causa em parte o sofrimento do qual eu me queixo. Agora, se eu me encontro com isso, é preciso uma decisão, ou isso é abandonado ou isso é assumido, né? E isso muitas vezes é fruto também de um processo de análise, né? Encontrar com essa parte de si, que é justamente o fundamento do seu sofrimento, e que aí é preciso tomar uma decisão. Num certo sentido, isso se relaciona com aquilo que Freud dizia, que as pessoas resistiam. Elas caminhavam até certo ponto e recuavam depois, tinham reações terapêuticas negativas, etc, etc. Talvez seja esse momento em que o sujeito encontra com algo de si mesmo que é quase como se ele dissesse, bom, se eu mudar isso, quem sou eu a partir daqui, né? É uma questão interessante e que num processo de análise pode acontecer e pode ter frutos muito importantes também. Helicópteros, que a gente está aqui próximo de uma área que o Exército está trabalhando em função do rompimento da barragem Brumadinho, né? Então a gente está lidando aqui com os barulhos do helicóptero do Exército, dos helicópteros do Exército que vão e vêm nesse momento. Essa repetição de uma tragédia em Minas e que tem como causa, uma das causas principais, justamente a ganância por lucro e o descuido com a vida humana, né? O desrespeito com a vida humana, infelizmente. Bem, se você gostou do vídeo, deixe seu like, faça comentários, deixe sugestões e até o próximo.